Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, que é relator das obras da Copa. O Terciotti deixou uma pergunta no bloco anterior. Repita, Terciotti. Isso mesmo, conselheiro. Mas há uma dúvida que existe, é porque a gente sabe que o VLT não vai ficar pronto em 2014. E se algumas obras, outras também não ficarem, existe um entendimento de que essas obras deixam de ser responsabilidade simplesmente da Secopa ou de um governador e passem a ser responsabilidade do governo, que aí tem que dar continuidade? É da instituição, o governo. Do Estado, né? Estado. O governo não acaba, né? Essa solução de continuidade depende... Acaba a gestão, né? Acaba a gestão. Troca nomes, mas continua o trabalho. O compromisso é do Estado, o compromisso não é do Silval Barroso, é do governador. Então, o Zé, o Mané, o Pedro, que for governador, tem compromisso. Mas nós inserimos os dois prefeitos no TAG exatamente porque a grande parte das obras, em Cuiabá e Várzea Grande, se não todas, serão recepcionadas pelos dois municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Passarão a ser de responsabilidade dos prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande a sua manutenção. Então, eles estão convidados e aceitaram participar já para estudarem a forma dessa recepção. Até na hora de receber as obras, as garantias da qualidade, eles já estariam juntos para poder adiantar esse processo de recepção. Nessa discussão está incluso aí um modelo de gestão do VLT e da Arena Pantanal também? Nós vamos colocar no TAG a indicação de iniciar formalmente a discussão pública, transparente da forma da concessão do VLT e da Arena Pantanal. Vamos incluir. Claro que não vai dar tempo de chegar aos detalhes, mas será como um compromisso já de início de discussão. Uhum. E é viável fazer essa concessão da Arena? É viável fazer a concessão do VLT? Porque muita gente não defende essa questão. Eu, particularmente, defendo, tem que conceder tudo. Aí eu vou voltar a dizer... Vai ter gente que vai contra. Eu vou voltar a dizer, o tribunal não tem autoridade. É um problema de governo, então é um abacaxi políticas públicas. Resolver, políticas públicas, quem tem direito de falar e o dever constitucional é quem tem voto. E quanto aos aditivos? Quanto o valor fica muito maior do que ficou previsto? Os aditivos são todos previstos na lei. Aditivo fora da previsão legal, eles são irregulares. Uhum. Então, isso nós vamos todos analisar, o tribunal, todos os contratos, na hora do encerramento do contrato. Mas isso não pode compensar também, né? Falar assim, ó, demoramos, mas entregamos, mas ficou 3 vezes mais caro. Isso não pode justificar. Se não houver base legal para ficar 3 vezes mais caro, é claro que terá penalidade ao gestor. Agora, se ele toma a decisão de fazer aditivos errados ou ilegais, ele vai pagar uma hora essa conta. Agora, eu não tenho como ir lá impedir ele de assinar a ilegalidade. O sujeito está lá assinando documentos, se ele tem coragem para isso, né? E não tem medo do que pode acontecer, então, mas eu espero que nenhum gestor faça qualquer ato de irresponsabilidade, cometer uma ilegalidade ou, por exemplo, aditivar sem o devido processo legal. Conselheiro, deixa eu chutar a tua canela de novo. Pode chutar. O senhor falou que o chute foi fraco aquela vez, né, Américo? Vamos dar um chute mais forte agora. O Américo está até vermelho ali do lado. Mas eu vou chutar mais forte um pouquinho agora. Não é que seu chute foi fraco, é que a minha canela é dura. Não pegou na canela, tá bom. Vou dar um bico forte agora na canela do senhor. Com relação à suposta venda de vagas no Tribunal de Contas, Ana Carla. E compra da indicação, exato. E venda de vaga, ou compra de vaga, enfim. Quem sai vende a vaga, quem entra compra a vaga, enfim. Se é que há isso, né? Polícia dizem Federal acha muito que a Operação Ararate da PF investiga essa situação no tocante à nomeação do conselheiro Sérgio Ricardo. Tem até a vaga valor, dele né? teria custado 4 milhões de reais. E o senhor tem que dizer sobre isso, porque afinal de contas o senhor é conselheiro do Tribunal de Contas, foi presidente, pode ser o próximo presidente, agora o senhor não pode falar que é um problema do gestor. Agora é na sua casa que está o problema. Para complementar a pergunta do André, conselheiro, é que, se eu estou errado, o senhor me corrige, que foi aberta uma sindicância para apurar essa questão e o atual presidente do TCE finalizou dizendo que não há nenhuma prova da compra. Mas existe escutas da Polícia Federal que apontam sim a negociação da compra da vaga do conselheiro Alencar Soares.
Como é que a senhora avalia? Isso não prejudica a imagem do tribunal? Não deixa ela já tem uma imagem um pouco frágil e ao longo dos últimos anos vocês estão tentando recuperar essa imagem? Isso não prejudica? E não era o caso de afastar o conselheiro Sérgio Ricardo até que se apure e conclua a investigação da Polícia Federal? E não só o Sérgio Ricardo está sendo investigado, o Bozaipo, inclusive, está afastado, o conselheiro Humberto Bozaipo. Já há bastante tempo e recebendo, inclusive. Emendando aqui a pergunta dela, chutando a outra canela sua, não é hora de acabar com a indicação política para o Tribunal de Contas, conselheiro? Afinal de contas, o senhor disse que não faz política partidária. Não é hora de acabar com o corporativismo dentro do TSE. Mas o senhor teve a indicação política para ser secretário, para ser conselheiro, e todos os conselheiros tiveram a indicação política, inclusive o Sérgio Ricardo, inclusive o Bozaipo, que estão sendo investigados. Mas uns deram trabalho, outros não. Bom, vamos por partes. Não há problema discutir isso. É claro que desgaste tem, essas especulações todas se tornam desgastantes. Mas vamos para o que é concreto e de responsabilidade no caso do tribunal. Veja bem, no caso do Alencar, a discussão é de uma viagem que ele teria ido na África com o governador, então o governador Blairo Maggi, e teria se discutido essa questão da vaga dele. Isso foi 2008, 2006. O Alencar que ele está dizendo é o conselheiro Alencar Soares, que antecedeu o Sérgio Ricardo. No teria caso, vendido a vaga por 4 milhões do Sérgio Ricardo, segundo a denúncia. São as especulações. Da Ararat. Sobre a Ararat se refere a esse período. É bom lembrar o seguinte, o Alencar saiu do tribunal 6 anos depois. Mas a negociação falou que o governador estava, então o governador Blairo Maggi estava pedindo para ele não aceitar, não negociar, não vender, porque não era o momento, deixar mais para frente. Mas veja bem, ou não é bem isso. Diz que ele queria que, segundo o que falam, que ele queria que o governador gostaria que fosse para outro, mas não para esperar. Mas veja que o conselheiro Alencar saiu 6 anos depois. Não se discute quando ele saiu em 2012, nada do que ocorreu no momento que ele saiu. Discute coisas de 6 anos atrás. Agora, veja bem, não cabe ao tribunal, neste momento, realmente, de forma responsável, se imiscuir num processo de inquérito da Polícia Federal. Porque, para o Tribunal de Contas, não existe nada. No caso que você se referiu ao processo, o que ocorreu foi o seguinte, a ONG Moral entrou com um pedido de afastamento do conselheiro Sérgio Ricardo na corregedoria com o conselheiro Walter Albano. O conselheiro Walter disse o seguinte, não é que arquivou, aquele pedido sim, porque não existe absolutamente nada contra o Sérgio Ricardo, concreto, no Tribunal de Contas, na Justiça, tem um inquérito, o inquérito não é ação. O inquérito, as pessoas precisam entender que se não houver um modelo legal, constitucional, vira bagunça. Se eu te acuso e você já é o assassino, então vai virar uma anarquia o país. Ele então não veja bem. Pedir afastamento até a conclusão, como o MP mas aí é uma decisão pessoal dele, porque não há exigência legal. Não se diz na lei que abrir um inquérito contra um fulano. Eu dou meu exemplo. Eu fui condenado por uma juíza porque eu contratei professores. Foi, é verdade. Ela me condenou a perder 8 anos de direito político, blá, 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 blá. Eu vou recorrer, eu tenho certeza que eu serei injustiçado, que meu crime foi colocar professor na sala de aula. Manchete, conselheiro condenado. Quer dizer, então, é preciso ter o processo legal. Inquérito não significa ação. Ação é sim, aí sim, uma ação você está já sendo acionado, aí já causa uma espécie de impedimento. No momento que esse inquérito for encaminhado para o Tribunal de Contas e estiver lá provas concretas de qualquer irregularidade, de qualquer conselheiro, é evidente que o tribunal tem que tomar uma posição. No caso do Humberto Bozaipo... O tribunal não tomou uma posição. Porque não tem nada contra o conselheiro Sérgio Ricardo. Nada do ponto de vista legal. Com relação ao Humberto Bozaipo. No caso do Humberto. Pois é, no caso do Humberto Bozaipo. Ele está afastado pela justiça. Exatamente. Foi pelo próprio tribunal. Pois é, mas não deu tempo do tribunal, porque eu vou dizer uma verdade aqui, que possa até criar algum tipo de constrangimento para a justiça. Mas eu vou dizer, eu acho uma injustiça o que está fazendo com o conselheiro Bozaipo. Ele tem 3 anos afastado, não se julga o processo dele, e ele você vai ganhando, porque ele está afastado de forma ainda não definitiva, porque não julga. Por que não julga?
Então, se não julga, pelo menos... Mas não julga não é por uma estratégia do... Não, mas é uma estratégia errada. É preciso saber se o cara tem ou não culpa, se ele vai ser condenado ou não. Fica com uma faca no pescoço do sujeito durante anos e anos. Quer dizer, está também penalizando a pessoa. Então, decida, tem todos os instrumentos para decidir, diz que são vários processos. Por que não decide? Bom, ele está afastado, mas continua recebendo o salário. Porque ele é conselheiro. Sim, a lei mas está afastado das funções. Mas aí não cabe aí recebe, o TCE quanto que recebe um conselheiro hoje? 30 mil reais por mês? Pagamento, ou então não é o TCE que tem essa governabilidade, é a Justiça. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que o nosso foro é lá, é do ministro do Superior, dizendo, afaste-se o conselheiro. Aí sim, o BOSAIP tem processos. Não é inquérito, ele tem processo em julgamento. Não é um inquérito ainda de investigação como o Sérgio. Que deve estar no inquérito. Não está oficializado para nós que ele está no inquérito, só a mídia dizendo. Mas no caso do Humberto, ele tem processos que estão em julgamento. O que eu acho é que tem que ser julgado, porque o sujeito é afastado e não se decide a vida do cara. Isso é porque no momento também que ele for julgado, aí ele perde o cargo de conselheiro, aí deixa de receber. Mas enquanto ele não perdeu o cargo, ele é conselheiro. Em tese, ele tem que receber. Por que ele está afastado? Existe nos bastidores da política aí várias conversas com relação à questão do Humberto BOSAIP, inclusive de que os próprios conselheiros tinha se reunido com ele e pedido para ele se afastar, ou pedir, ou entregar o cargo, pedir demissão, para evitar esse tipo de desgaste para o tribunal. Houve alguma conversa nesse sentido com o Humberto BOSAIP para que ele deixasse o cargo definitivamente? Que eu tenha participado, não. Ou que existe a possibilidade de aposentadoria proporcional, não sei, alguma coisa nesse sentido? Aí é juízo de valor dele, pessoal. Eu não participei de nenhum. Aí seria até um prêmio para ele. Agora eu defendo. Tribunal de Justiça, né? Sobre essa questão. Também queria uma aposentadoria dessa, né? Recebendo aí 30 mil reais por mês. Mas se ele for condenado, ele não fica. Ele perde. Então, mas houve essa conversa com ele? Que eu tenha participado, não tenho conhecimento. Agora, eu vou dizer, concluindo a questão de você ficar com a faca no pescoço. Eu acho que tem que ter um prazo. Se afasta no limite de 1 ano, que é razoável. No limite de 1 ano, você não tem julgou, que tomar, não comprovou, volta. Volta. Ou demite o sujeito do cargo, 3 condena, anos já é muito tempo, né? Ou volta o sujeito a trabalhar. Porque também o cidadão, qualquer um, tem direito à defesa. É um Estado democrático de direito. Eu acho que é uma antijustiça demorar-se tanto para fazer o julgamento. Eu não estou querendo discutir mérito, se ele está certo ou está errado, não, se é culpado ou inocente. Isso não é relevante no conceito que eu estou dizendo. Eu acho que a justiça não pode ficar sem tomar a decisão. Porque sangra a instituição, sangra o cidadão e todos saem prejudicados com isso. Né? É verdade. Então é essa questão que eu defendo. Eu acho que tem que ter a justiça tem que ter também uma definição, uma lei que defina o limite máximo do afastamento. E aí pode inserir todo tipo de afastamento de conselheiros, juízes. Então não pode ficar essa situação indefinida o tempo todo. E as instituições sangram. Não tenha dúvida. Você perguntou se é bom. Não é bom. Claro que é ruim essas especulações, mas é preciso esperar o processo legal. Não se pode ter sangue na boca, porque aí perde-se o controle. Aí nós viramos uma Venezuela. Lá a pessoa critica o presidente e prende o cara, sem processo. Então, as instituições, o processo democrático, porque todo mundo tem o direito de errar. Ele tem que ser penalizado, mas quem que vai impedir alguém de matar alguém? Né? Você está lá entre 2 pessoas, um dá um tiro no outro, quer dizer, você tem que ser penalizado por isso, vai impedir você de fazer isso. Quem vai impedir alguém de roubar, de praticar corrupção? É preciso ter instrumentos além dessa questão do Sérgio Ricardo e do conselheiro Humberto BOSAIP, os documentos apreendidos pela Polícia Federal na Ararat, nas investigações da Ararat, está uma cópia de uma licença emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente ao filho do governador Simval Barbosa, Rodrigo da Cunha Barbosa. Ele tem essa licença para explorar ouro numa área que o senhor vendeu para o empresário, chutou a canela, o empresário Vanderlei Torres da Trimec. É verdade. O que é que o senhor pode falar sobre essa situação? Que é a verdade absoluta, está no meu imposto de renda. Chegou em 2012, eu vendi uma fazenda aqui no município de Livramento de 1.200, 1.300 hectares, 1.260, que eu tinha comprado em 2007 do vereador Pente Fino,
Rancho T, é esse o nome? Eu tenho o Rancho T. Essa fazenda era outra fazenda. Eu tenho um Rancho T de 22 anos. A fazenda era do ex-vereador lá de Várzea Grande, Gonçalo Bente Fino. Comprei em 2007. Chegou agora, em 2012, eu fui assediado para vender a fazenda. Por várias pessoas que mexem com ouro. O Ney, o famoso Ney, que é sócio... O Ney é o Vanderlei da Trimec? Não. É outra Ney? Pessoa. Quem comprou a fazenda? Foi o Vanderlei? Foi o Vanderlei. Eu estou dizendo que em 2012, eu comprei a fazenda em 2007. Em 2012 eu fui assediado, essa é a palavra, por várias pessoas para vender aquela propriedade. Ao Ney que o senhor se refere ao Valdinei? O Valdinei me mandou um corretor me procurar. Era sócio do Mauro Mendes na mineradora. Não sei detalhe, eu sei que ele teve um corretor em nome dele propondo comprar a fazenda. Ao final, resumindo, eu vendi para o Vanderlei. Vendi bem vendida a fazenda. O preço que eu cobrei na fazenda em 2012, há 2 anos atrás, hoje ela vale o dobro. Por quê? Porque eles estão explorando ouro, não só lá na minha fazenda, como nessa baixada inteira. Há essa atividade, todo mundo sabe. Então eu vendi a fazenda legalmente, declarei no meu imposto de renda, está legalmente declarado, absolutamente transparente, ilícito. Agora, se o Vanderlei tem negócios com esse, com aquele, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou da Receita Federal, não sou da Polícia Federal, não sou do Ministério Público, não sou nenhum tipo de investigador. A ligação entre uma e outra aí é que a Trimec também é investigada na Operação Mas Ararat, e eu, o que eu posso... Os serviços prestados ao governo do Estado, cujo o filho conseguiu essa licença, teria recebido 310 milhões entre os anos de 2007 e 2014. E eu te pergunto, a empreiteira está sendo investigada. E eu te pergunto, o que eu tenho a ver com isso? Porque o sujeito me propõe comprar a fazenda. Fazemos um contrato de compra e venda que eu declaro no meu imposto de renda. Ele dá uma entrada e tem que me pagar 2 parcelas. Pagou em julho de 2013 a primeira e agora na semana, segunda ou terça-feira, está me pagando a última. Agora é que eu vou escriturar, porque ele não tinha me pago a fazenda. Agora ele paga a última parcela, agora a segunda ou terça, e eu vou agora escriturar. Por que saiu uma licença no nome do filho do governador? Não sabia disso. Licença de mineração. Ele não participou dessa transação de compra e venda. Pergunte a qualquer um, a ele próprio ou qualquer amigo dele, se eu conheço. Ele ontem esteve no meu leilão. Eu conheci ele ontem, cumprimentamos. Nunca sentei. Eu sentei com o senhor Vanderlei Torres e vendi a fazenda para ele. Pronto, com esse dinheiro comprei a fazenda lá, vizinha, a minha fazenda lá de Livramento também, a fazenda Santa Fé, da família Zorzi, que também está no meu imposto de renda. Esse tipo de chantagem que foi tentado comigo, isso foi em 2012. Muito antes da Ararat. Ararat não é de 2010. Não, que apareceram essas coisas agora. Eu vendi em 2012. Há 2 anos atrás. O que eu tenho que investigar? As investigações da Ararat estão rolando. Sim, mas que citada a Trimec aí foi agora na mídia. Na quinta etapa. Agora, mas o senhor foi chantageado com relação a isso? Chantageado, por quem? De forma subjetiva e como diz, subreptícia, vamos dizer assim, de alguns que mandaram um recado para mim que eu tinha vendido uma fazenda para o governador e que iam denunciar na mídia. Eu falei, olha, denuncia você, sua mãe, sua avó, quem que vocês quiserem denunciar. Para caçar o que fazer. Eu não jornalista que eu não posso falar nomes, porque se eu falar o nome, eu teria que ter a prova da pessoa. Não diga nome, não, diga profissão só. Jornalista, não, quem tem às vezes mania de falar que vai publicar. A gente conhece um monte de chantagista. Todo lugar tem. Infelizmente. Até padre come criancinha, imagina. Então, problemas existem em qualquer lugar. Agora, vou dizer uma coisa. Não adianta, essas coisas não me tocam, eu não tenho medo desse tipo de chantagem. E eu tenho o direito de fazer meus negócios. Minha família tem 500 anos que mexe com pecuária. O senhor é conselheiro 8 horas por dia, depois disso eu faço. Eu adoro pecuária, e a minha fazenda, eu vou todos os finais de semana, ao invés de ir para a festa, eu vou trabalhar na fazenda e eu tenho o prazer de trabalhar lá. Eu sou o gerente geral da fazenda. Então eu tenho meus negócios. Se eu tenho uma proposta da Trimec, e eu vendi para a empresa, o Vanderlei Torres, que é só ser avalista, mas a empresa comprou. Se eu tenho uma proposta que me interessa, e que eu queria juntar as 2 fazendas. Eu tinha 2, uma no meu município, mas em lugares diferentes, 100 quilômetros uma da outra. O meu interesse era juntar.
Aí eu tenho um negócio que me interessa. Eu vendo e compro lá do meu vizinho para melhorar a minha gestão. O que eu tenho a ver com a vida da Trimec? Eu tenho que saber o imposto de renda dela? Das relações perigosas. Das relações eventuais que ele possa ter, eu não sei. Ele comigo tem sido extremamente honesto. O senhor teria mais a ver se não tivesse havido o pagamento, né? Isso está sendo honesto. E segunda-feira está me pagando, conforme o compromisso, a última parcela. Segunda, terça, quarta. Qual é o valor da parcela? Você pode falar? Aí só a Receita Federal que tem o direito de saber. O valor total também, da fazenda aí que o senhor rendeu. Aí o meu imposto de renda está disponível no tribunal, sei lá. Eu tenho valor aqui. Falo em 12 milhões, é o que corre. Não vou falar, não. Pronto. Foi 12 milhões. Hoje ela vale mais de 12 milhões, mas não vendi por 12. Hoje essa fazenda lá, por causa dessa componente de minério, a hectare de terra normal de pecuária varia de 3 a 5 mil, depende da pecuária, não estou falando em agricultura. Sim. De 3 a 5 mil reais. Hoje uma fazenda aqui, próxima que tem essa condição de mineração, é de 15 a 20, que falam. É uma coisa absurda, porque envolve ouro. Aí eu devia ter esperado para vender, hein, conselheiro? Eu perdi dinheiro, entre aspas. Ganhei quando vendi, em 2012, me interessou, comprei uma fazenda do lado boa, maior do que eu vendi, com preço menor do que eu vendi, uma fazenda maior, lá perto, ao lado da minha. E hoje, se eu não tivesse vendido, fosse vender hoje, eu teria no mínimo 3 vezes mais. O que eu vendi, ou 30 milhões de reais, mais ou menos. Ó, isso que eu ia te perguntar. A fazenda tem ouro. Se não tem ouro, não tem porquê darem uma licença para o filho do governador explorar ouro. Quer dizer, o senhor não sabia que tinha ouro? Sabia. Quem me vendeu... O senhor vendeu sabendo que tinha ouro embaixo? Não, sabia, mas eu não sou garimpeiro. Veja bem, eu não tenho vocação para isso. O Pente Fino, quando me vendeu em 2007, me disse, eu arranquei 400 quilos de ouro nessa fazenda. E lá tinha uns buracões lá de extração que ele fez. Mas nunca me interessou, não comprei fazenda para garimpar. Eu não sou garimpeiro, eu não tenho talento para isso, não tenho equipamento para isso. E eu vou supor que existe muito parceria. Você é o dono da terra, mas o subsolo não é seu. Aí o sujeito vai lá e requer o subsolo. Então você é o dono da superfície, o subsolo eu sou dono da fazenda, você é dono do subsolo. Aí você vai e me propõe 10%, 5%, 20%, sei lá, da produção que você vai tirar de ouro. Como é que eu vou ficar lá o dia inteiro vendo o que você tira de ouro? Vai fiscalizar isso. Aí você tem que requerer uma licença no DM. Não, isso já é depois. DNPM, para poder não, mas isso é depois. Eu estou dizendo você já tem a licença, vai operar. Mesmo sendo a área tua, alguém pode requerer a licença e explorar dentro da tua área a parte de baixo. Sim, mas eu tenho que autorizar. A área de baixo é da União, não é do proprietário da terra. Mas é isso que eu estou te dizendo, para ficar claro. Eu sou dono aqui da superfície e você é dono da parte de baixo. Mas para você entrar lá dentro e fazer a execução da licença, eu, proprietário, tenho que autorizá-lo também. Então, ou eu faço um acordo de parceria, ou eu vendo, enfim, mas tem que ter autorização. Não sei, acho que o senhor fez um mau negócio. Mas eu não sou garimpeiro. Vendendo aquele monte de ouro. Não é pelo ouro. Eu fiz um mau negócio porque houve uma valorização muito maior em 2 anos do que eu imaginava. Poderia ter esperado. O senhor tem notícia de que ele conseguiu extrair alguma coisa de ouro lá da sua ex-fazenda? Nunca mais voltei. Eu sou desapegado. Vendi e acabou. Nunca mais passei na porta. Mas tenho notícia que lá tem 20, 30 caminhões diariamente trabalhando. Lá o objetivo, pelo que parece, não era criar gado como eu criava. O objetivo era realmente fazer. A extração do ouro, né? Ouro, para quem não sabe, paga 2% só de imposto na nota. Não é isso? Não conheço, não tenho nada a ver com garimpo. Paga 2%. Bom, para bom entendedor... Tem um tio meu que dizia, pecuarista... não vou falar mais nada, nós vamos tomar um processo. Por que você vai procurar o que você não guardou? O meu tio falava, um pecuarista, esse negócio de garimpo, por que vai procurar o que você não guardou? Conselheiro, saindo do garimpo, partindo para um lado mais... Mas só sobre o tribunal, que ainda quero concluir, se você permitir. Permito. Eu fiz um artigo recente agora, foi publicado há 2 semanas, um pouco menos de 2 semanas, sobre essa questão do ingresso nos tribunais de contas. Porque eu, como presidente da Tricom, andei o Brasil inteiro e nós temos várias deliberações que não é do conhecimento público. Uma delas é que se cumpra a Constituição. Quer dizer, parece simples, e é simples, mas tem muitos lugares, muitos tribunais que não cumprem a Constituição Federal. Por exemplo, no caso de Mato Grosso é um deles. Não se cumpre. No que se diz respeito... As indicações. A composição do pleno dos tribunais. Vou explicar.
a Constituição diz desde 1988 que os tribunais de contas serão, suas vagas serão preenchidas no mesmo molde do Supremo Tribunal Federal. Então, quando se diz que a minha indicação foi política, ela foi política de governo, mas ela não foi política eleitoral. Ela foi embasada na Constituição Federal e Estadual. Então, as indicações são 3 dos 7 conselheiros, que é o Brasil inteiro, todos os tribunais, pelo Poder Executivo, sendo que, dos 3, um de livre escolha do Executivo, do governador, um auditor substituto, conselheiro substituto, e um do Ministério Público de Contas. São 3. 4 pelo Poder Legislativo, pela Assembleia Legislativa, dos 7 conselheiros. Como não se cumpre a Constituição em vários lugares do Brasil? Porque nessas 3 do governador, em muitos lugares, como em Mato Grosso, ainda não tem a representação do conselheiro substituto e do Ministério Público de Contas. Então eu costumo dizer assim, quando eu falei da possibilidade de sair do tribunal, eu disse várias vezes nas entrevistas, na minha saída, obrigatoriamente tem que se cumprir a Constituição. Substituir a minha vaga somente um conselheiro substituto ou um membro do Ministério Público. O senhor não acha que seria mais justo ter concurso público para escolha de conselheiros? O TCE não seria mais... inclusive acabaria com esse tipo de questionamento com relação às indicações políticas, né? Eu acho assim, o concurso é importante, mas ele não isenta o mau caratismo, não. Você acha que não tem muita gente mau caráter, que faz malfeitos aí, que foram concursados? Então, eu acho que a experiência de gestão facilita. O Tribunal de Contas é um tribunal administrativo. É muito importante a pessoa ter uma visão holística, globalizada das coisas, experiência, para poder julgar contas públicas. É diferente do juiz, que não pode agir de ofício. A justiça não pode tomar parte na demanda. Nós podemos e devemos. Nós chamamos o prefeito, conserta isso aqui. Nós agimos de ofício, nós temos mais poder do que a justiça. É diferente. Então, essa questão do concurso não me convence. Eu vou dizer, a forma de indicação cria muito desgaste, mas é prevista na Constituição, é legal. E é igual ao STF. Técnica, não, eu vou chegar. Igual ao STF. O Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula. Sim, é o algoz do homem mais poderoso da República. O Zé Dirceu está preso na Papuda por ele. Quem era o chefe da República depois do Lula era o Zé Dirceu. O Lula deve estar arrependido até hoje de ter indicado... Sei lá, agora tenha sido uma indicação técnica. Então, veja bem, o artigo que eu fiz foi esse. Até hoje, os tribunais de contas se limitaram a fazer esse tipo de decisão. Olha, precisa cumprir a Constituição, mas na prática não agem. Eu fiz um artigo, chegou a hora dos tribunais sair dessa zona de conforto. É preciso enfrentar o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E por que não agem, na sua avaliação? Por cultura, por comodismo. Porque, então, veja bem, qual é a proposta que eu estou fazendo para os colegas do Brasil inteiro? A Constituição define que quer dizer, a Constituição dá o corpo, vamos dizer, de quem vai para o tribunal. Então, a forma. O Executivo e o Legislativo dá o rosto, indica o nome da pessoa. Então, põe uma imagem. Né? Mas quem dá posse para o sujeito trabalhar é o tribunal. Ele não trabalha sem receber a posse. Então, o tribunal deve, daqui para frente, na minha opinião, quando houver uma indicação inadequada, dizer eu não dou posse. Por exemplo, a indicação... Prevaricou em alguns casos, dando posse para gente. Por exemplo, a indicação do Campos Neto, filho de um ex-conselheiro, né, que assumiu a vaga do pai. Não vamos fulanizar, mas é um exemplo... Porque complica, porque veja bem, se a Assembleia tinha 4 para indicar, e o Campos Neto foi indicado... Independente de ser filho, é um constrangimento. Foi um constrangimento. Né? Mas ele não tinha, do ponto de vista atual, nenhum impedimento. Não tinha nenhum julgado, advogado, experiência em gestão pública, tem a reputação. Que é legal é moral. Não, eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte: né? por isso que eu não quero fulanizar. Não quero fulanizar, porque eu estou aí o tribunal sangra. Exato. Mas eu não quero ir no fulanizar, porque eu estou dizendo o conceito. Então, até hoje os tribunais não tem nada com isso. Quem indica é o Executivo e o Legislativo aprova. Chegou o momento de assumir, né? Não vamos analisar, né? Não vou dar posse para esse cidadão. Se houver um exagero, nós já tomamos decisão normativa de recomendar aos poderes legislativos
que cumpra a Constituição na hora de indicar. O que é? Audiências públicas, a sabatina, as pessoas terem a qualificação que a Constituição exige. Quer dizer, mas agora chegou a hora dos tribunais, não vou dar posse. Que ótimo. Se a pessoa estiver naquela... O que é que falta para acontecer isso? Né? Para chegar lá no TCE, o fulano de tal, aí lá o senhor como presidente bater na mesa, esse cidadão eu não dou posse, não quero aqui. Decisão política. Dá para fazer isso? Claro, eu acho. Decisão política, não vou dar posse. Por que você não vai dar posse? Por essas e essas razões de caminho para o... Mas não só decisão política, tem que ter uma decisão jurídica também, um respaldo jurídico para isso, ou não? Isso certamente vai dar demanda jurídica. Vai dar uma briga boa, né? Com o executivo ou o legislativo. Aí por isso que eu digo, sair da zona do conforto. Porque, não vou brigar. Tem hora que você tem que brigar. O Américo está lembrando ali que o TCU fez isso agora. Exatamente, bem lembrado. Foi indicado o ministro... Bom assessor seu, hein? Está bem assessorado. Realmente, é um grande assessor. Grande companheiro e amigo, o Américo. O senador Giangelo chegou a ser indicado pelo Senado. A Tricom fez uma carta dura para o presidente da República, para o presidente do Senado, e o TCU manifestou, através do presidente Nardes, Augusto Nardes, que não daria posse. Você veja que as coisas já estão. Isso aí eu não quero e acabou. Não vou dar posse. Se ele vier, não vou dar posse. Por quê? Tinha vários processos julgados já. E os seus companheiros lá do TCE também vão nessa mesma linha aí? Eu não posso falar. Essa discussão já foi? E veja bem, eu já foi discutido isso internamente? Não foi. O senhor faz parte do chamado núcleo duro do Tribunal de Contas, né? Que, às vezes as pessoas dizem isso. O conselheiro Albano, técnico, né? O conselheiro Novelli, mas as pessoas dizem isso, mas eu não concordo, eu não sou duro. Eu sou muito justo. Né? Logo que entrei, que eu renunciei ao mandato de deputado federal, aí me deparo com contas de prefeitos que me apoiavam. Né? Ruim a conta. Eu chamei o prefeito e falei, doutor, infelizmente eu te dou mais 20 dias para você achar aí algum tipo de argumento, porque isso não tem jeito. Não teve jeito, eu rejeitei as contas. Chega a conta de um adversário meu, que é da turma do PFL da época, né? Que votava contra mim, e a conta boa, aproveita. O senhor pensa assim, eu sou justo, não, né? Eu sou justo. Eu já vi conselheiro que saiu já, não está mais, já aposentou, enfim. Ir lá no órgão e negociar para acertar a conta, para aprovar a conta. Né? Você vai, com muita dificuldade, você vai me ver em algum órgão público. Eu só vou em alguma solenidade poucas. Mas veja bem, eu acho que os tribunais têm um papel republicano muito grande. Você veja que eu estou vindo ontem de Rondonópolis, ontem não, foi sexta-feira. Na quinta-feira, na quarta-feira nós realizamos um programa que há 6 anos a gente tem no Tribunal de Contas, chama Gestão Eficaz. É ensinar, treinar, capacitar gestores, secretários de município, prefeitos, presidentes de previdências. Então a gente discute lá a legislação, a forma de gerência, e esse é um papel muito relevante dos tribunais de contas, ao invés de ficar só fazendo auditoria, fiscalizando e julgando, ensinando a melhorar a qualidade da gestão. Porque um dos grandes problemas do Brasil é a corrupção, mas se você considerar o desperdício, não por irregularidade, por falta de gestão... Por erro, na prestação de contas. Eu acho maior do que corrupção, o desperdício é a má gestão. Então é um problema que a gente está enfrentando e ajudando a resolver, que é capacitar, melhorar a capacidade dos gestores. Nesse mesmo caminho, nós estamos também empenhados, dos tribunais do Brasil, a dar executoriedade a essas políticas públicas decididas. Dou um exemplo. Existe no Brasil a chamada Lei da Micro e Pequena Empresa, que é uma fantástica para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Ela obriga, na lei exige, que os prefeitos, nas compras governamentais, privilegiem o microempresário da cidade, compras de até 80 mil. Inclusive, mesmo sendo mais caro, mas para comprar dele, para gerar emprego, para gerar renda. A perversidade dessa lei fantástica é que ela não funciona. Nós começamos a trabalhar isso ano passado nos tribunais, e nem 1.000 municípios de 5.600. Então os tribunais se reuniram, todos no Brasil, no dia 13 de março do ano passado, junto com o SEBRAE, em todos os estados, e começamos a capacitar os prefeitos no sentido de cumprir a lei. Em um ano já dobrou, já tem 1.800 municípios executando a lei. Queremos em 2 anos, 3 anos, estar com 5.000, porque gera renda, gera riqueza no município. Um exemplo do novo tribunal, ou seja, ajudando a que aquilo que foi decidido para melhorar a vida das pessoas seja realmente executado. Que o problema é quando tem e não executa.
E o mais importante, fora julgar, fiscalizar essas coisas tradicionais, é o incentivo ao controle social. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, então, como exemplo, reconhecido no Brasil inteiro, tem mais de 6 anos, 8 anos praticamente, trabalhando no sentido de ensinar o cidadão a ser cidadão, para ele saber que ele tem responsabilidades sérias com o governo, com o seu dia a dia da cidade, do estado. Ele precisa, por exemplo, participar da discussão dos orçamentos. Não há nada mais importante para uma cidade e para um estado do que definir como serão gastos os recursos. As pessoas não tomam conhecimento disso. E aí que entra um avanço que foi o portal Transparência, que me parece uma comparação justa com o SUS, incrível na teoria, mas na prática não muito aplicável. Você abre lá o portal... Eu ia concluir, nós podemos, porque eu quero falar sobre isso, a questão da transparência. Nesse processo de estímulo social, do controle social, nós estamos capacitando, por exemplo, membros dos conselhos sociais dos municípios. Você sabe, tem conselho de saúde, educação, segurança, bem-estar social. Então, esses membros, as pessoas que compõem, nós estamos dando aula para eles num convênio com a universidade, ensinando 35 horas de aula, ensinando eles o que eles devem fazer para serem conselheiros responsáveis. Eles estão ensinando o sujeito a participar. Esse é uma pena. Outra agora, que nós estamos fazendo junto com a gestão eficaz, essa questão da obrigar a cumprir a lei de acesso à informação. Todos os municípios, obrigatoriamente, têm que ter o portal Transparência funcionando. Alguns têm só fachada. Só tem fachada. Tem e conteúdo. Todos têm a obrigação de ter o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, que é diferente do portal. O portal é aquela informação que você entra lá e vê todo foi pago de folha, tal, de despesa, mas o SIC é aquela que você não viu e que você quer ver. Então você entra lá, eu quero ver essa informação XY, põe seu nome, então, e o Estado tem um dever, o governo, de entregar. A lei de acesso à informação é revolucionária nesse ponto, porque antes o que era regra era o sigilo, né? A transparência era a exceção. Agora, a lei é clara, a transparência é a regra, a exceção que é o sigilo, algum documento de segurança nacional, que não é o caso de estados nem municípios. Então, qualquer informação hoje, o sujeito é obrigado. Vou pedir meu chefe para liberar. Negativo. Acabou. Tomara que funcione, nosso tempo está esgotadíssimo. Marília Gabriela está louquinha para entrar no ar, né, Américo? Agradeço muito, senhor. Eu que agradeço. Alguma coisa que o senhor deixou de falar? Não. Eu até, claro, tudo, teria muitas coisas a serem discutidas. Obrigado pela sua presença. Pelo espaço. E uma ótima semana, uma ótima noite. Obrigado. Um grande trabalho lá no TCE. Obrigado a todos. Volte mais vezes. Ana Carla, obrigado. Obrigado mais uma vez. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana. Voltamos no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Até lá. Tchau.